Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Como ela me apresentou, eu sou Marcos Machado, eu sou médico veterinário e eu sou escritor. Eu escrevo livros psicografados e o mentor que escreve comigo é o Lucas Evangelista e a irmã Rosália, que também são mentores desta casa. Meus livros estão à venda na internet, na Amazon. Um deles é o livro Iago, que é a história de Rita de Cássia. O outro é um livro que se chama Quem é Deus no Coração de Jesus Cristo, que é uma história transcendental que nos leva em todos os caminhos do universo. Maravilhoso. Obrigado. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o tema da nossa palestra, como ela disse, é a felicidade é viver de acordo com a virtude. Essa frase, ela não é de Jesus Cristo. Vocês verão que a nossa palestra sempre é focada no Mestre Jesus. Quero que vocês me perdoem, porque hoje eu estou muito emocionado e às vezes eu vou engasgar. Mas essa palestra, essa frase, ela não é de Jesus Cristo. Essa frase, a felicidade é viver de acordo com a virtude, ela é de Aristóteles, milhares de anos antes de Jesus. Então Deus já se fazia presente aqui na Terra, desde os primórdios da humanidade, tentando nos ensinar o caminho para ir até Ele mesmo, para ir até o colo de Deus, que é o objetivo final de nossa existência aqui na Terra. Presta bastante atenção, porque nós vamos frisar a virtude através das palavras de Jesus Cristo. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Qualidades essenciais: ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Estas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. As nossas enfermidades morais, elas foram adquiridas em nossas vidas passadas. Muitas pessoas às vezes ficam se perguntando: como assim vidas passadas? Deus nos colocou aqui com a bagagem de nossas vidas passadas. Por isso que se nasce uma criança na África morrendo de fome, ou até aqui no Brasil, e nasce uma criança em um berço de ouro. Por que essas duas crianças nascem tão diferentes? Elas trouxeram isso de suas paragens, de suas estradas. Por isso, a fé tem que ser lógica. Deus é justiça plena. Não existe nenhuma injustiça aqui com nenhum de nós. Tudo que a gente tem, a gente adquiriu através de nossos atos. Os espíritos que estão aqui, que são menos evoluídos, estão em primeira vida, segunda vida, eles buscam continuamente, diariamente, a conveniência, a facilidade, o caminho fácil para o céu, através daquele dogma que me leva para o céu com facilidade. São espíritos novos que aceitam o cabresto da mediocridade. Não somos nós. Por que estamos aqui? Porque nós somos espíritos antigos, que viemos de longe, já subimos, já caímos, sabemos onde estamos,
E nessas quedas, e nessas subidas, nessas soberbas que já tivemos, nessas quedas, nesse sofrimento, nós aprendemos que nós somos passíveis de erro e temos que nos policiar para não errarmos mais. Todos nós que estamos aqui somos espíritos que não aceitamos o cabresto dos dogmas da facilidade. Infelizmente, nesse planeta nós somos minoria. Porque aqui é um lugar de aprendizado. Então estamos também junto com os novos. Então devemos ficar com raiva dos novos? Não, vamos ser a luz dos espíritos novos. Vamos transmitir para eles o poder de sermos virtuosos, calmos, honestos, moderados, modestos. Mais vale menos virtudes com modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Foi pelo orgulho, observem a humanidade, foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. Todas. Roma caiu por causa do orgulho dos imperadores idiotas, espíritos novos, que não quiseram aceitar Jesus Cristo em seus corações. E é pela humildade que as humanidades sucessivas, deverão se redimir. Somos nós. Não existe outro caminho, por mais que as pessoas medíocres queiram, através de facilidades, através de dogmas, através de pactos com as trevas. Muitos fazem pactos com as trevas para ir para Deus. Já viram uma coisa dessa? O ser humano está ainda 2000 anos depois, muito longe dos ensinamentos de Mestre Jesus. Mestre Jesus, chegamos na pedra colossal, chegamos no Filho de Deus, que veio à Terra para nos trazer a verdade. Tudo que está em Jesus Cristo, nos 4 evangelhos de Marcos, João, Lucas e Mateus, tudo que está em Jesus Cristo é verdade. Tudo que está fora de Jesus Cristo é humano, passivo de erros. Se você lê alguma coisa que não foi Jesus que falou, você tem que colocar aquela coisa em conivência com as palavras de Jesus. Se não estiver certo, aquilo ali não é verdade. Olha uma verdade universal: amar é teu próximo como a ti mesmo. Pronto, passou a régua, acabou, não existe mais se não. Amar é teu próximo como a ti mesmo iguala a todos nós, pois que se eu amar a vocês como eu me amo, todos nós estaremos iguais. Quando eu estava preparando a palestra, eu vi uma moça de verde deitada no ombro do companheiro dela. Tinha tanto amor ali que iluminou esse recinto. A maior força do universo é o amor. Não são bombas, não é o motor do carro poderoso. A maior força do universo é o amor. E o ser humano não sabe disso ainda. Olha em volta, saia lá de fora, vai lá na Praça do Balvilela. Olhe para aquelas pessoas, quem está com amor?
Está todo mundo procurando conveniência. Jesus Cristo subiu numas pedras, lá na Galileia, na beira do mar Tiberíades lá. E ele falou para os discípulos: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Como que não pode compreender uma coisa dessa? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é do soberbo? Não! É dos humildes. Ah, mas se eu for humilde eu vou ser massacrado? Não vai não! Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ah, eu estou chorando, Jesus me abandonou. Não! O seu choro é o próprio Jesus te redimindo. É um choro de virtude, é um choro de amor, é um choro de procura da verdade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ninguém quer ser manso, todo mundo quer ser o bonitão, o valente, passar por cima de todo mundo. Não, Jesus disse, nós devemos ser mansos. Olhem a humanidade. Quem é manso? A virtude é ser manso. Se você está no trânsito e alguém te insulta, seja manso. Não vai haver consequências, não vai haver revide. Ah, mas eu não posso aceitar. Pode, você é manso, você é de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. A justiça traz a fartura. Às vezes a gente está em momentos da vida que a gente pratica e a fartura não vem. Pratica a justiça e a gente não reconhece Jesus em nós. Isso é causado pelos nossos erros do passado. Você tinha que passar por aquele momento de angústia para terminar o pagamento de seus erros. As crianças da África, todas elas, quando vão embora, elas não voltam mais aqui. A África é uma fábrica de anjos, pelo contrário que a gente pensa. Se você olhar a África de cima, você vai ver os anjinhos subindo diariamente, e não voltam mais aqui porque eles pagaram com honra. Você não vê aqueles meninos gritando contra Deus, eles ficam calados, eles sabem o que eles estão fazendo. É a justiça divina. Depois que se paga, você vai insistindo, de repente tudo dá certo, acabou o pagamento, por isso que dá certo. Então você nunca pode parar de ter a virtude. Bem-aventurados os misericordiosos. As humanidades só estão aqui por causa da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando a humanidade estava lá caçando, colhendo frutos nas florestas, você sabe o que salvou o ser humano? Não foi a força, foi a cooperação entre os indivíduos que caçavam, um carregando o outro que estava machucado, correndo por 2, correndo por 3.
ajudando uns aos outros. Naquela época não tinha guerra, porque não tinha nada de roubar de ninguém, né? Naquela época não tinha guerra não, era um se protegendo, todos se protegendo naquele grupo para sobreviver, se protegendo contra as feras, os tigres, as hienas. Nós não temos esse problema hoje, mas naquela época sim. Então, a humanidade chegou aqui por causa do amor, do carinho, da proteção, senão não estávamos aqui. Nós estávamos lá na floresta. Muitos de nós aqui, a grande maioria de nós, estávamos lá, protegendo os nossos iguais. E chegamos aqui. Às vezes vocês sonham com floresta, com tigre, com cobras, com lagartos enormes. Olha de onde vem isso, esse sonho maluco. Eu nunca tive nesse lugar. Já. É de Jabu. Nós já estivemos lá, nós chegamos aqui por causa do nosso amor. Nós somos âncora de navio que segura a humanidade através do nosso peso na justiça e na virtude. Eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Somos nós, não é ninguém. Nós somos uma pessoa só, uma coisa só. Jesus falou, vocês em mim e eu no meu Pai, como uma coisa só. Somos nós que estamos aqui e devemos continuar essa estrada. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos nós. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Essa aqui é demais. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes você é bom e você é perseguido por ser bom. Às vezes até pela sua família. Olha lá. Aquela pessoa ali é um coitado. Coitado? Se você é bom, eles te chamam de coitado? Quem está errado nisso aí? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí te perseguem porque você é bom. Continue sendo bom. Continue na virtude. Não importa o que eles vão falar de você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É você defender Jesus do jeito simples de Jesus e ser perseguido por isso. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muitos dos profetas lá de trás estão aqui nesse recinto agora. Porque digo-vos que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não for bom, você não vai entrar no reino dos céus. Isso é justiça. Ah, mas eu vou fazer um conchavo com São Pedro. Eu vou chamar o lá de baixo para me ajudar. Eu vou fazer um dinheiro no banco e vou comprar com ouro, com... Vai não. Você só entra no reino do céu se você for bom. Queira você ou não. E nós que estamos aqui, nós somos bons. Um dos principais entraves das pessoas entrarem no céu é isso aqui, ó. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão espiritual que você criou dentro de você. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quando você cria desavenças, você paga até o último ceitil. Quem disse isso? Jesus Cristo, filho de José, filho de Maria, nascido
na Galileia, nascido em Israel, a pátria do Evangelho. Então não adianta você desenhar coisas dentro de você querendo ludibriar a verdade de Jesus Cristo. Não existe esse caminho. O vínculo com a virtude, o nosso vínculo com a virtude, amplia a nossa existência. Vocês acham que vocês estão aqui, vocês são espíritos pequenininhos? Não! O universo, ele é cheio de nuances. A força de vocês roda por todas as galáxias, por todos os caminhos. Por isso o pensamento, o sonho. Quando eu era jovem, eu queria inventar um foguete. Eu queria ser engenheiro para inventar um foguete, para sair do sistema solar e trazer a verdade aqui para a Terra e mostrar para o povo: aqui está a verdade. Eu não inventei foguete nenhum, mas eu comecei a escrever psicografias através dos livros que eu escrevi. Eu saí do nosso sistema solar e viajei pelo universo e descobri que a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Ela está aqui, não está lá fora. Se você for em qualquer lugar do universo, são 2 trilhões de galáxias só no universo conhecido. Se você for em qualquer lugar do universo, a verdade é a mesma. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Essa é a verdade. Não adianta subterfúgio, porque a verdade, ela oferece. O que a verdade oferece? O que a virtude oferece? Generosidade, amor e justiça. Se você é virtuoso, você não vai cometer injustiça. Mas que coisa simples, e ninguém entende. Então o que eu tenho que fazer? Gritar para quem? A maioria das pessoas, não estou dizendo de nós, mas a maioria das pessoas fala: não, eu quero ser bravo. Não tá. Vamos ser bravos. Jesus Cristo, vocês entenderam uma coisa aqui. Jesus Cristo, quando ele estava aqui, olha o que aconteceu com o nosso mestre. O próprio diabo, levando ao alto de um monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo levou Jesus para um monte e falou: olha lá, os reinos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Como é que é? Os reinos da terra foram entregues ao diabo. Vou repetir: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Isso aqui é a Bíblia. E dou a quem quero. O diabo falando para Jesus. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aqui na terra, né? E Jesus respondendo disse: o que o diabo ia dar para Jesus? Luxúria, poder, ouro, escravos. Olha, Jesus, o diabo querendo dar isso aqui para Jesus. Olha. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorai a virtude, adorai o amor, o carinho, a dedicação,
e a bondade, e só a Ele servirás. Adorai a verdade. Deus é a verdade em forma de verbo, que criou os universos em si e nos deu livre-arbítrio para ir para Ele ou não. Foi isso que Jesus ensinou. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu não vou te adorar, eu vou adorar o meu Pai, pois o meu Pai é a virtude do universo. Essa é a verdade. Queiramos nós ou não, essa é a verdade universal. Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E todas as vezes que perguntavam para Jesus, ele falava: em verdade vos digo. Ele não falava: em mentira vos digo, porque o pai da mentira é o demônio. Mas a verdade que ele falava: em verdade vos digo, a verdade é o próprio Deus, em forma de verbo, que sustenta todo o universo. Se você está na verdade da virtude, você está em Deus. Em qualquer verdade que você esteja, na verdade do amor, na verdade do carinho, você está em Deus, porque Deus é a própria verdade. Para a gente chegar em Deus, existem estruturas no mundo espiritual. Para mim terminar, vou explicar para vocês o que a gente tem que fazer para chegar em Deus. Existe o mundo espiritual, e como ele é muito longo, muito cheio de nuances, muita gente vai e às vezes é induzido a ver certas coisas para trazer para cá, para abafar a percepção da humanidade. Então falam muita coisa do mundo espiritual. É mais resumido, não é tanta parafernália, mas tem muita coisa bonita do lado de lá. Uma coisa bonita e linda que tem no mundo espiritual chama-se Rio Azul. Tem até algumas músicas que falam sobre o Rio Azul, e às vezes até alguns de vocês já sonharam com esse Rio Azul. O que é o Rio Azul? O umbral inferior está do lado de cá, onde a maioria da humanidade está. Que a grande maioria da humanidade, quando falece, vai para o umbral inferior. Ninguém vai para o céu pela graça. Ninguém. Está todo mundo lá embaixo. Inclusive sacerdotes, grandes sacerdotes, grandes pastores, e por aí vai. Do lado de lá, tem algumas pessoas, como Francisco de Assis, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, Santa Rita, está todo mundo do lado de cá. E o que divide esses dois lugares? Um rio. Além do Rio Azul, existe um Rio Azul. Eu já vi esse rio. Eu estava num lugar bem mais baixo e o rio passando lá em cima. Mas eu via o rio, mesmo eu estando aqui e o rio lá em cima. Porque o umbral inferior é aqui embaixo e o rio passa em cima, sem escorrer para baixo. É Jesus que manda. Eu pensar, como que esse rio não escorre? Não, ele não escorre. Ele passa lá em cima porque ele tem que passar lá em cima. Porque Deus quis assim. Do lado de lá do Rio Azul está a luz. Quando você se sentir em dificuldade, lembre-se, você está entrando agora no Rio Azul. Vamos supor, 300 metros de largura. Vamos navegando devagarzinho, nadando, pega uma boia, vamos atravessar o Rio Azul para a gente chegar do lado de lá. O que tem do lado de lá? A luz. Gente, a gente não pode parar de nadar, senão a gente não chega na luz. A virtude é a abraçada que você dá, é bater o pé, é arrumar um motorzinho para você ir. A virtude é o seu combustível para que você atravesse o Rio Azul. O rio é fresquinho, é maravilhoso, você não afunda, você não morre nele. Ele é a própria vida.
Você atravessando esse rio, você chega do lado de lá. Chegou do lado de lá, saiu. Você vai encontrar com uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré te recebendo. E você só atravessa esse rio azul através da virtude que você carrega no seu coração. Todos nós temos capacidade de atravessar esse rio. Nós vamos atravessar. E eu tenho certeza que nós aqui, se alguém de nós ficar para trás, todo o resto de nós voltaremos para buscar essa pessoa. Eu vejo vocês lá, do lado de lá, do Rio Azul. Tá bom? Que Jesus ilumine a todos vocês. Muito obrigado por escutarem.